no mesmo dia, no dia seguinte, que aí eu acho eu já te falei. Aí eu acho que o presidente. Aí eu tenho certeza. Aí eu acho que ele vai sancionar a lei. Vai sancionar a lei. Acho também, você disse que tem certeza. Aí eu também acho, agora eu acho, antigamente não, há uns dias atrás não, acho que se der algum problema, se a gente não conseguir resolver isso dentro do prazo, por conta de problemas internos mesmo, de regime interno da casa, do rito. O rito pode ter algumas travas, você falou que eles não conseguirem ajudar a gente por algum motivo, e por conta do pouco prazo que nós temos, a gente não conseguir resolver isso, aí eu acho que o presidente vai nos dar uma canetada aí, uma medida... E eu vou falar para vocês, eu tenho certeza que ele vai dar canetada. Eu não garanto. Me cobrem depois. Eu tenho certeza. Ele vai fazer uma medida provisória, dando mais alguns meses de isenção, até que o Congresso volte, depois do recesso, e a gente consiga terminar o trâmite normal e renovar a lei. Candidatos, meus amigos. Candidatos. Ano de eleição. Só que assim, eu acho, mas isso eu acho depois do que aconteceu esta semana. Porque até a semana passada estava uma dificuldade enorme. Eu falei para você na segunda-feira, Patião. Eu falei para você na segunda-feira. O que eu falei para você, eu mantenho. Na segunda-feira eu mantenho o que eu te falei na segunda-feira. Não preciso estar lá para saber, porque a gente tem uns caminhos aí, enfim. A situação é a seguinte, então, Patião. O que o taxista pode fazer, inclusive, para dar aquela pressãozinha no seu deputado? Aí, o que a gente está sabendo que é o seguinte: no Brasil temos aí por volta de 600 mil taxistas, um número que a gente já tinha levantado lá, enfim, lá atrás, uns 600 mil famílias. Vai ficar desempregado? É óbvio que não. Vai ficar sem o trabalho? É óbvio que não. Mas a ferramenta vai se depreciando ao longo do tempo. E tem muita gente que já deixou esses 2 anos e o preço do veículo aumentou. Quer dizer, se eu for para fazer a renovação dessa ferramenta, meu amigo, não vai conseguir. Sem a isenção, não vai conseguir. Então, pessoal, é aquilo, é luta, é pressionar deputado do seu estado, ir lá e encher o saco e sempre lembrar que o melhor cabo eleitoral é o taxista, porque ele está levando pessoas, influenciando pessoas dentro do seu carro o tempo todo. Então, deputado, o senhor quer ajudar a categoria? Vai ser ajudado. Quer fazer rir? Quer ficar feliz? Faça-nos rir, que o senhor vai também, sabe, vai receber a nossa... Viu, Eduardo, Bonossauro, pois é, você está mais votado no país? Lembra que eu falei. Então, e o que eu preciso deixar claro? Nós precisamos de toda semana para Brasília, a semana que vem, a semana do dia 7, a semana do dia 15. Como é que está fazendo com grana, Patioli, para financiar isso? Como é que vocês estão fazendo? Porque isso é oneroso demais, enfim, como é que vocês estão fazendo? Vou explicar, mas só para explicar rapidinho, a gente precisa aí as 3 semanas, porque, como eu falei, a gente não pode contar com o ovo no da galinha, né? Eu acho, você disse que tem certeza, eu acho que se não der certo até o final, por causa do rito interno, do regime interno, enfim, o presidente vai chegar junto. Uma medida provisória, para a gente não ficar sem a isenção. Mas a gente corre o risco ainda, porque não existe nada certo, né, do presidente não fazer MP, porque ele não pode se indispor com o Paulo Guedes. Tudo que a gente percebeu e que os próprios deputados falaram, é que o presidente ele não quer prejudicar o taxista, ele não quer prejudicar o PCD, mas ele também não quer se indispor com o Paulo Guedes. Ele não quer dar uma canetada e passar por cima do Paulo Guedes. Ele prefere que o Congresso aprove e entregue aprovado na mão dele. E aí ele vai sancionar e vai simplesmente dizer, olha, o Congresso aprovou e eu concordo. Ponto. Esse é o nosso sentimento de tudo que a gente ouviu dos deputados, enfim. E o sentimento é esse. Ele não vai dar uma canetada porque ele não quer passar por cima do Paulo Guedes. Mas se o Congresso apresentar o projeto aprovado, ele sanciona. Então, se a gente conseguir nessas 3 semanas fazer com tudo aconteça, vai chegar na mão dele e a gente tem quase certeza que ele vai sancionar.
Se não aprovado pelo Congresso a lei de diretrizes orçamentárias, previsto já na lei de diretrizes orçamentárias, é uma aprovação automática, né? Não vai ter mais esse empecilho, essa trava. Exato. E aí o que acontece? Agora, se a gente não conseguir... Mas não dá para acomodar, tem que pressionar também, para, enfim, é estratégia. E se a gente também não conseguir, o que acontece? Se o presidente também não fizer a medida provisória, nós vamos ficar sem a isenção de IPI. Mas aí eu não acredito mais, até um tempo eu estava com muito medo, agora eu já não tenho mais esse medo, não será de maneira definitiva. Nós vamos ficar por alguns meses. Então, por exemplo, vai entrar em recesso o Congresso dia 22, só volta em fevereiro. Quando voltar, vai ter muita coisa urgente para resolver, eles vão dar prioridade para as coisas mais urgentes. Então, lá para março, vão retomar o nosso assunto. Vai terminar de resolver no final de março, começo de abril. Até o presidente sancionar, vai ser final de abril, início de maio. Então, nós ficaremos aí de 3, 5 ou 6 meses sem a isenção de IPI. Os taxistas que precisarem trocar de carro, ou porque foram roubados, ou porque aconteceu um acidente, deu PT, enfim, vão ser prejudicados, porque serão obrigados a comprar um carro para recolocar para poder trabalhar e não vão ter a isenção. Então essa é a nossa preocupação, porque o taxista que está precisando trocar de carro por vontade, para ele não vai ter tanto problema de esperar mais alguns meses. Ele dá um tempinho, continua trabalhando com o carro antigo, quando voltar a isenção, ele vai lá e troca de carro. Mas e aqueles que precisarem trocar? Como eu te falei, por roubo ou acidente, ou por qualquer outro motivo? Esse está ferrado, e a gente tem que lutar por todos, não por alguns, por todos. Os PCDs, a mesma coisa, se eles precisarem trocar, vão ficar sem. E aí existe um perigo, porque se for aprovado depois, no ano de 2022, pode ser que, dependendo do que vier no texto, isso vai depender muito do Senado, não é agora na Câmara, vai depender muito do que vai vir do Senado, e a gente precisa estar lá trabalhando no Senado. Dependendo de como vier o texto do Senado, pode ser que aprove o projeto em 2022, o presidente sancione, só que só vai valer a partir de 2023, porque o orçamento de 2022 já foi fechado. Agora, dependendo do que vier no texto do Senado, não. Pode ser sim, que seja aprovado em 2022 e no texto vem que a lei entrará em vigor assim que for publicada. Ou seja, publicou no Diário Oficial da União, a partir daquele dia já tem a isenção do IPI. Então, mas no projeto de lei está para ser sancionado a partir da data da publicação no Diário Oficial, não está assim? Eu acho que está assim. Mas isso é que está sendo mexido. Cada comissão que passa, mexem. E agora vai passar na Câmara. Por exemplo, o que aconteceu na CFT? A próxima comissão é a de Constituição e Justiça. Que vai pular. Aqui, nós conseguimos o requerimento de urgência, aqui já vai pular, já vai Mas, por exemplo, na CFT, o Luiz Miranda tentou colocar carro de aplicativo. Aí nós explicamos para ele os riscos que isso ia acontecer. E no fim, o que ia acontecer? Não iam dar dos aplicativos, porque é possível dar isso aí para os aplicativos, não tem controle sobre os carros, todo mundo vai virar motorista de aplicativo. Porque aí entra aquela história. Aí o governo tem um argumento muito forte, porque se de repente é algo de 600 mil taxistas, tá? Que não pede, você não é os 600 mil que pede. Agora, você está falando num universo de mais de 1 milhão de motoristas de aplicativos ativos. Mais. 1 milhão, para você entender, 1 milhão ativos. Então, quer dizer, e esse cara, se de repente entrasse numa situação dessas, porra, praticamente você está falando de quebrar a indústria enfim, sabe, de arrecadação. E detalhe, você está tirando a maior fonte de arrecadação do governo, quer dizer, que é hoje a indústria automobilística. Tem um preço de um carro aí hoje que está, sei lá, 100 mil reais, 40 mil é imposto, praticamente, desse veículo. E o IPI chega a 17%, dependendo do estado, até mais. E além de ser uma coisa inviável, né, seria um fato novo.
E esse fato novo prejudicaria o nosso projeto, que é um projeto meritório, né? Nós já temos esse direito, a gente só quer renovar. Aí o Luiz Miranda entendeu, ele percebeu a dificuldade que isso teria de ser aprovado, que ia demorar, ia tomar tempo demais, ia só prejudicar o nosso lado e não ia ajudar em nada. Ele entendeu, ele falou que depois, um dia, ele pode até tentar ajudar os motoristas de aplicativo, mas não misturado com o nosso projeto. Talvez ele tentaria. Porque não ia ajudar e ia atrapalhar totalmente o andamento do ritmo do nosso. Mas tentou. Já estamos aqui com 52 minutos. Vamos ler alguns chats aqui, que eu estou vendo. O Francisco Carlos, ele deu boa noite para você aqui. Boa noite, meu amigo Faccioli. A viagem foi longa e cansativa, porém imensamente produtiva. Francisco Carlos. Milton César Santos. Eu estava com o Faccioli na votação do sindicato. Tá lá. Francisco Carlos. Todos os taxistas deveriam ir a Brasília para ver a luta do Faccioli. Marcelão Fenatax. Francisco Carlos. É muito fácil falar que não fazem nada lá. É verdade. Falar é fácil. Erasto Ribas. Boa noite. Francisco Carlos. E as entidades de classe, pelo menos ajudar com as despesas. Mas as entidades estão quebradas, né? Tá difícil para elas também se sustentar hoje em dia. Não vi ninguém do sindicato lá. Tinha o pessoal do sindicato, não tinha, Faccioli? Eu vi o pessoal, algum sindicato. São Paulo não tinha ninguém? Tinha só sindicato, não. Tinha o pessoal da federação. Da federação. A Federação dos Taxistas do Estado de São Paulo estavam lá. Não o presidente Luiz, estava o Sandro Monfort, que é diretor, né? E o seu Antônio, que é tesoureiro da federação. Estavam lá. O Francisco Carlos, ele falou, Elvio, e como andamos? Cheguei a sentir dó do gordo, do Faccioli. KKKKK. Será? Imagina, tá acostumado já. Quantas vezes você foi pra Brasília? Porra, olha, eu vou te falar, cara, eu servi o exército, cara, eu fui muito pra Brasília, mas eu tenho certeza que o Faccioli foi mais. Quantas vezes você já foi? Eu tinha missão toda semana quase, mas eu acho que acho que essa semana aqui completou 52 ou 53 vezes que eu fui pra lá lutar pelo táxi. Você foi pelo táxi, eu ia porque, enfim, obrigado. Táxi Produção. O Rio Urbano, boa noite, cheguei. Luizão, Táxi Produção. Amanhã tem a live deles lá, do Luizão e do Wagner Caetano. O pessoal que está assistindo aqui a live, tem a live lá no canal do podcast, né? É o podcast. Rota do Táxi, eu acho que é um negócio assim, Rota do Táxi. Às 9 horas da manhã. E dois caras aqui, dois caras, Wagner nem chama mais. Desisti do Wagner. Cansei, Wagner. Cansei de você. Não chamo mais. Tô te chamando há tanto tempo. Não sei o que, agora é eleição e não dá. Então não chamo mais. Depois você vai correr atrás para querer fazer live comigo. Mentira, se você quiser, você tá convidado. Você é um cara, enfim, referência. Admiro muito. O podcast é idealizado pelo Ozzy, né? Pelo taxista Ozzy. Pelo Rodrigo Lima. O Ozzy é o Oziel, né? Pelo Rodrigo Lima e pelo Vinícius, não é isso? São os três que estão idealizando e eu só quero dar os parabéns, cara, porque é uma atitude muito bacana. Sim. E os primeiros convidados aí são muito bons, né? Então, eu acho que são duas referências, né? Você vê que são muito bons, muito bom. A postura e o comportamento quanto à valorização do trabalho em nichos de mercado e segmentos, você tem duas grandes referências aí em São Paulo que realmente eu não tenho que dizer contra dos dois. Nos segmentos dos quais os dois atuam, são referências. São referências. Como no meu segmento, eu tenho certeza que eu sou referência. Você tem ideia, Faccioli? Você tem ideia. Como eu tenho certeza que eu apresento números. A viatura da Uzi Táxi hoje, a 17,50, acho que é 17,50. Que é o Rodrigo Cruz. Hoje, vamos falar de 24 horas, ele fez R$600, cara, aqui. R$600 aqui. E só deixou de fazer uma corrida, o retorno de uma corrida que foi 340 de ida e 340 seria de volta, porque a cliente já tinha uma carona, conseguiu uma carona, porque senão ele teria feito mais R$340. Então é o tipo de situação. Aqui, nesse segmento, eu sou referência. Tem muito aí que
foi de embalo, mas, desculpa, aquilo sem falsa modéstia. Tem muita gente que tem muito. A detalhe, Patioli, esse rapaz era motorista de aplicativo. Em 2019, ele falou: puta, eu quero ser taxista. Gosto muito do seu trabalho, esse tipo de coisa, e hoje está trabalhando. Uma semana que está trabalhando na nossa equipe. Começou semana passada. Então, meu amigo, a situação é a seguinte: quem quer e vai olhar referência, não precisa ficar esperando numa pastelaria videozinho rapidinho. Você tem que entender e beber na fonte de referências. Aproveitem quando o Wagner Caetano está falando. Tire o máximo de se espelhar no Wagner Caetano, tire o máximo de experiência de um Luizão, e aquilo você vai passando pelo filtro da sua razão e vendo, isso é interessante, isso eu já não faria diferente, faça da sua mãe, mas beba nessa fonte, porque, meu amigo, você não tem como errar. Lhes garanto, não tem como errar. Táxi do Sandri. Se acabar o EPI, vai sucatear a categoria do táxi, assim vai como acontece agora com os carros de aplicativo. É questão de tempo. Pois é. Por esse motivo, meus amigos, que o Kim Catapiroca lá, ele estava voltando contra. Inclusive para passar essa mensagem de desarticulação, de desregulamentação do táxi. Tem que marcar o território. Afinal, quem os colocou lá cobra. E cobra forte esse tipo de atitude. Exato. E é engraçado que essas empresas são assim, né, Patioli? Quando, de repente, uma PLS 28, porque vão perder emprego. Estão perdendo emprego. Quando eles, MBL, falam de qualquer projeto de lei que venha criar algum tipo de regulamentação, vão tirar o emprego, Aí quando o motorista entra na Justiça do Trabalho, não é emprego não, são só parceiros. Você percebe das narrativas, das estratégias, né? Enfim... São narrativas mentirosas, incoerentes e infundadas. E totalmente hipócritas. Mas, enfim. O nome disso é dialética negativa. É quando eles pegam o melhor que interessa para eles e o pior que não interessa. Então eles criam toda uma narrativa, uma argumentação ali, por que interessa. Somos mobilidade urbana. O que fazemos? Pegamos o passageiro que era do ônibus, colocamos dentro de um carro, um cara que nunca andou de táxi, o cara chegar, defecar dentro do carro. Coisas que eu falei, isso eu não vejo no táxi, mano. Eu não vejo o cara mijando dentro do carro, o cara cagando dentro do carro. Não vejo isso acontecer. Também não vejo isso acontecer no ônibus. E aí depois vem falar que, é mobilidade. Não é mobilidade, irmão. Vocês estão pegando um tipo de passageiro que lá atrás, no saudoso natalício, ele falava, gente, tem lugares que não andam de táxi, porque infelizmente não tem nem condição. Agora, hoje criaram um tipo de segmento no nosso modal em que é mais barato andar com eles do que de ônibus. Os caras perceberam que o que nós falávamos lá atrás tanto era verdade, que hoje o que eles criticavam passa a ser quase um mantra para eles. Falando, não dá, ridícula a tarifa. Agora é que vocês viram? Depois de tanta gente, depois de tanto ser usado. E hoje a gente aqui, graças a Deus, a gente tem advogados no Brasil inteiro metendo processo e conseguindo indenizações, tanto por danos morais, materiais e trabalhistas. Eu acho muito bom tudo que está acontecendo, mas assim, ao mesmo tempo eu fico pensando, que coisa, né? Desde 2015, não só eu, né? Não só eu que participei de muitas audiências, dei muita entrevista falando sobre o assunto. Dizem que eu fui a voz do taxista quando o taxista mais precisava falar e não sabia o que falar. E aí eu apareci com conhecimento contábeis, jurídicos e sabendo o que era o aplicativo Uber, e ensinei aí milhares de taxistas a se defender e dizer para as pessoas o que era aquele aplicativo e os males que causavam. Mas isso é o que dizem, eu não acho isso uma verdade. Eu acho que eu fui mais um e apareci, falei, Mas o que acontece? Tudo que nós falávamos, você também falou muito, hoje... Pra você ter ideia, nessa época, a gente estava falando de quem? No comecinho lá, quando nós nos conhecemos... A gente falava de precarização de trabalho. Aqui Era tava eu, você e o Cabral. Eu, você, o Cabral, em Osasco, lembra?
Lembro, em Osasco. Naquela reunião de Osasco. Quer dizer, a gente está falando, gente, de coisa assim, tipo 2014, 2014, 2015. A gente está falando, era o início da Uber aqui no Brasil. O Sérgio Branco falava do Clodoaldo, que hoje nem está mais no TAC, falava Clodoaldo. E nós, tudo que nós falávamos... Bruno Pio, guerreiraço. Tudo que nós falávamos naquela... O Wagner Caetano já vinha falando Wagner Caetano era diretor do Movitax. Movitax. Então, e o Cabral era o presidente do Movitax. O Movitax foi o primeiro movimento independente. Quando da fundação do Movitax, foi numa situação que nós éramos antagonistas. Eu era um antagonista do Movitax lá atrás, mas sempre houve respeito. Chamávamos a gente para comer, no final das reuniões ali, enfim, estava todo mundo na mesma mesa almoçando lá, na Câmara Municipal. Concordar. Sempre houve respeito. O que importa é o respeito. Olá, o Luizão colocou essas conversas sobre os... Cara, deixa eu colocar o computador óptico aqui que eu não consigo explicar. A letra está muito pequenininha aqui. As conversas sobre os mecânicos do poder é importantíssimo. Eu acho que ele tentou falar mecanismos do poder, é importantíssimo para a massa entender como funcionam as coisas. É o que a gente tenta aqui. Por isso, vamos voltar. Não adianta. Se a gente fosse sintetizar muito, colocar muito, enxugar muito, a gente não passa a informação.